Linda você. Então tá tudo jóia aí, né? Som e imagem, tudo ok, já perguntei, já tá tudo bem, então vamos começar a falar sobre visões opostas. Eu gostaria que vocês fossem pensando já e já colocando aí nos comentários quais são as visões opostas que vocês acreditam que existem entre as pessoas que se amam. Entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos. Quais são as visões que um enxerga de um jeito, outro enxerga do outro, que existam? Já vão pensando e já vão colocando aí pra gente falar, tá? Mesmo que eu veja a mesma coisa que você tá vendo, eu posso estar olhando de um ângulo diferente, né? Oi Pedro, oi Bebel, tudo bom? Ótimo ver vocês aí. Saudade de ti, Pedro. Bom, então assim, a gente pode estar olhando de ângulos diferentes, a mesma coisa. Mas no momento em que olha de ângulo diferente, se olha desse lado e o outro olha desse aqui, parece que estão vendo coisas diferentes. Então acontece muito de a gente ver o mesmo assunto sendo tratado de forma diferente, porque cada um tem o seu ângulo de visão ali. Certo? Bom, mesmo que a gente viva junto, ou que a gente tenha sido criado do mesmo jeito, como é o caso dos irmãos, ou viva junto, como é o caso de marido e mulher, ou nos irmãos foram criados do mesmo jeito, a gente recebe a criação e a gente vive a criação de uma forma diferente. Mesmo que a gente tenha recebido a mesma, cada um de nós vai vivenciar aquela relação, aquela criação de uma forma diferente, porque vai mexer com as nossas experiências, com aquilo que está dentro da gente. Então, assim, daqui a pouco eu vou explicar melhor um pouco sobre isso, tá? Essas visões opostas, esse jeito de pensar diferente, de viver diferente um do outro, essa coisa assim de cada um pensa de um jeito, isso influencia demais nos nossos relacionamentos. Porque aí o que acontece? A gente ama, né? A gente ama papai e mamãe, ama o maridinho ou a esposa, ama os filhos, ama os irmãos, a gente ama. Só que aí, eles pensam sobre certos assuntos totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Eles acreditam que certas coisas são do jeito que eles acreditam, e a gente acredita do jeito que a gente acredita, né? Então vira aquela confusão. Porque tu quer amar, tu quer conviver bem, tu quer viver numa boa, mas aí tem discussão, tem briga, porque eu acho isso, eu acho aquilo. É igual aquela historinha do elefante dentro da caixa. Tinha um elefantão dentro de uma caixinha, e a caixa tinha vários buracos, um em cada lado do elefante. Aí as pessoas espiavam para dentro do buraco. Cada um via uma parte do elefante, uma via uma parte redondinha, outra via uma parte trombudinha, outra via... Cada um via uma parte diferente do elefante. E aí o que acontecia? Cada um achava que era um bicho diferente. Não sabiam que era um elefante. Até que se abriu a caixa e se descobriu que todo mundo estava vendo o mesmo animalzinho. O mesmo. Animalzão, nesse caso, né? Oi, Ra! Bom ter você. Aí então assim, vendo a mesma coisa de forma diferente, por outros ângulos.
Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários quais são as visões opostas mais comuns que vocês veem nos relacionamentos de vocês. O que vocês veem assim que vocês enxergam ou pensam de uma forma e a pessoa que está mais próxima do ladinho pensa de outro totalmente diferente. Eu vou falando aqui e vocês vão colocando aí nos comentários também pra gente conversar, tá? Porque eu não gosto de ficar falando sozinha. Eu acho sempre que a live é muito boa, sabe? É uma delícia a live, porque a live te dá um amplo alcance, digamos assim, né? As pessoas conseguem te escutar. Mas é tão bom conversar, né? É tão bom escutar o outro falando, e aí vocês comentando aí, eu escuto vocês falando também. Ó, religião, política, joia, nós vamos falar sobre isso, tá? Então vamos começar com a religião. Por exemplo, eu conheço muito próximo de mim, inclusive, casais que cada um é de uma religião diferente, tá? Aí o que acontece? Religião, ela é uma coisa assim difícil da gente determinar, porque tem muito a ver com fé. Inclusive a religião que eu tô falando aqui não é necessariamente uma religião como foi instituída. O catolicismo, o budismo, o islamismo, não necessariamente. E também não seitas. E também não... Pode ser filosofia de vida, pode ser qualquer tipo de religião. Ou de fé, digamos assim. Eu acho que é até melhor falar. Oi, André! Acho que é até melhor falar assim. Qualquer tipo de fé, tá? Então, assim, por exemplo, a pessoa tem fé no Padre Cícero, como tem muito aqui no Nordeste, tá? A pessoa tem fé no Padre Cícero. A pessoa que tem fé no Padre Cícero, ela tem essa fé, não é à toa. Não é só porque, eu tenho fé no Padre Cícero, acho ele maravilhoso, acho ele querido. Não, a pessoa que tem fé, ela tem fé porque ela teve uma experiência com aquele objeto da fé. Ela acredita que teve uma experiência com aquele objeto da fé. As pessoas que são budistas, por exemplo, não necessariamente tem experiência com o objeto da fé dela, que seria Buda, mas principalmente aquele objeto de paz, de vida zen, de vida tranquila. Então, assim, a pessoa ela não tem a fé dela baseada em nada. A fé de alguém sempre é baseada em alguma coisa muito forte, principalmente em relação à experiência. E existem aqueles que não têm experiência com nada e que simplesmente para eles tanto faz como tanto fez, né? E tá tudo bem. É isso que eu quero dizer. Então, assim, quando o casal vive junto, cada um tem uma religião diferente, e às vezes são religiões bem opostas, e às vezes não é nem casal, é o filho e os pais, e a gente fica se perguntando, mas como? Se ele foi criado indo no centro espírita, como é que ele se tornou evangélico? Se os pais são do espiritismo, como que ele foi parar lá na Assembleia de Deus? Aí a gente fica naquela, né, sem saber. Então, tudo é questão de experiência. Experiência, digamos assim, surreal, né? Transcendental. Algo que ultrapassa o nosso entendimento, certo? Então, se é algo que ultrapassa o nosso entendimento, precisa ter um cuidado. Precisa ter um cuidado. Quando acontece do casal, tá? Cada um numa religião diferente, o esquema é fazer o quê? Cada um que siga o seu, né? Então, a hora que tiver que ir lá onde é que ficam os monges mesmo? Para o monastério.
vai para o monastério. A pessoa que quer ir para o monastério. A pessoa que quer ir para a igreja, vai para a igreja. A pessoa que quer ir para o terreiro, vai para o terreiro. E assim vai, né? Cada um faz o seu. É complicado de conviver? Dependendo Assim eu vou explicar lá mais no finalzinho, quando a gente for falar das soluções, aí eu explico melhor sobre isso. Então a gente falou de religião. A Raíssa falou da política. Gente, esse negócio da política, isso aí endoida qualquer um, sabia? Porque agora mesmo, no ano passado, a gente teve eleições. Foi ano passado. Não, foi no ano retrasado, né? Eu já nem sei, porque 2020, pra mim, não, eu não sei que ano é 2020. Se tá existindo, se não tá existindo. Eu tô meio fora. Então, as últimas que a gente teve, tá? As últimas eleições que a gente teve, foi uma confusão nas redes sociais. Uma coisa assim... Uma coisa de outro mundo, que não dava pra acreditar nas brigas homéricas que a gente via entre irmãos, entre pais e filhos, entre gente que se ama. Gente que se ama. Então assim, ó, o povo lá tava xingando um ao outro, sabe? Então, porque assim, xingava quem era do partido contrário dele, né? Aí eu xingo todas as pessoas que não pensam igual a mim. Aí elas são burras, né? Vocês devem ter visto isso nas redes sociais. Um monte de gente boa. Todo mundo que pensa diferente de mim é burro. E, por outro lado, aquela pessoa lá que pensa diferente de mim falou pra mim também que eu também sou burra. Então, quer dizer, não tem como a gente achar que vai haver entendimento nesse sentido. Agora, adiantou eu dizer pro fulano lá, que eu não falei, tá, gente? Só tô dando um exemplo, porque eu vi nas redes sociais, me dava até uma tristeza, assim, dava vontade de chorar quando eu via. Adianta eu chegar e dizer que o meu pai é burro, por exemplo, porque ele votou numa pessoa que eu não queria que ele tivesse votado? Adianta dizer isso? O que vai acontecer? Eu vou mudar a ideia do meu pai? Não, eu não vou mudar a ideia do meu pai. Ele vai mudar a minha? Também não vai mudar. E o que vai acontecer entre nós dois? Muito triste mesmo. Ver familiar brigando e amizade se desfazendo. Enquanto o outro encontra a solução rápida, isso aí também. Ó, um acha tudo complicado e difícil, enquanto o outro encontra a solução rapidamente. Isso aí também é visões opostas. Mas isso aí já é um complemento, é bom, né? São visões opostas boas, que se acabam se complementando. Então, assim, o que vai acontecer entre que eu dei o exemplo, eu e meu pai, mas eu e meu pai a gente tá bem ok, né, paizinho? Tá tudo ok com a gente. Agora, eu dei esse exemplo pra dizer assim, que não vai resolver, porque eu não vou mudar a mentalidade dele em relação à política. Não vou. Não adianta, não vou. Assim como a minha também não vai ser alterada, porque cada um tem as suas convicções, cada um sabe onde aperta o seu calo. Eu sempre digo isso aqui, né? A gente tem as nossas convicções, as nossas certezas, e é difícil de fazer essa tentativa de convencimento do contrário. A única coisa que acontece é desgaste na relação. É desgaste, um deixa de sentir aquele mesmo entusiasmo de estar perto do outro, um acaba pensando, quer saber, eu nem vou lá hoje, porque se eu for a gente vai acabar brigando. Então acaba dando desgaste, desgasta muito. A política desgasta, a religião desgasta, quando a gente começa, né, a falar nisso sem ter esse acordo, esse comum acordo. Aí futebol eu acho legal, assim, as confusões de futebol, mas porque
o que eu vivo e o que eu vejo os meus pacientes vivendo em relação a isso é tudo muito leve. Mas a gente ouve histórias de pessoas que realmente levam a ferro e fogo a situação dos seus times e que brigam de verdade por conta disso. Eu acho que aquela coisa de torcida mista foi a coisa mais legal que inventaram, sabe? Para poder provar. Oi, Lucinha. Para poder provar que as pessoas conseguem cada um torcer pro seu time, mas estarem juntos na arquibancada. Enquanto um tá furioso porque o outro fez gol, o outro tá gritando feliz da vida, gol! Né? Isso é muito legal, é muito lindo de ver esse acordo que foi feito com a torcida mista, né? É uma coisa assim que é um exemplo que eu vejo que poderia ser feito em todas as outras áreas da nossa vida. A gente podia ter torcida mista na política, nas redes sociais, a gente podia ter torcida mística nas nossas religiões, né? E inclusive na criação de filhos. O que eu quero falar para vocês sobre criação de filhos? Porque vocês sabem que o meu foco aqui é relacionamentos em geral. Mas ultimamente a gente tem percebido, eu tenho notado que as pessoas se juntam, né, casando ou não, resolvem ter filhos. E aí o que acontece? Cada um quer criar o filho do seu jeito. Ou melhor, do jeito que foi criado. E aí eu fui criada de um jeito, o meu marido foi criado de outro jeito, por outras pessoas, em outra cidade, com outra cultura. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero impor a minha forma, que eu aprendi. Olha, começou a chover, né? Ai, que lindo. Eu quero impor a minha forma que eu aprendi e ele que é a forma dele. Minha gente, isso aí dá um pano pra manga, dá uma confusão, porque a criança percebe que os pais são inseguros. A criança percebe que os pais não têm confiança naquilo que estão ensinando para ela. Porque cada um fala de um jeito, a criança fica confusa. Aí é um que acha que os filhos têm que ficar bem bonitinhos dentro de casa, e é outro que acha que o filho precisa aprender já desde cedo a dividir as tarefas, né? Eu digo dividir tarefas, eu não digo ajudar em casa. Porque eu acho que as tarefas domésticas, elas não são de uma pessoa e os outros ajudam. As tarefas domésticas, elas são das pessoas que vivem dentro daquela casa. E elas precisam ser distribuídas. Distribuídas de forma, eu não digo igualitária, mas de uma forma assim que tenha a ver com aquilo que a pessoa sabe fazer melhor, com as habilidades, que tenha a ver... toró. Toró. Que tem a ver com as habilidades, sabe? Que tem a ver com a idade. Porque eu não posso colocar uma criança de 4 anos a limpar o banheiro, por exemplo. Porque é perigoso, é pesado. Agora, ela pode subir no banquinho, já com 4 aninhos, e começar a lavar aquele copinho de plástico dela, sabe? Copinho de plástico, o pratinho de plástico, o de vidro ainda não. Mas o de plástico já pode, ir lá lavando, aprendendo, que quando ela for comer na mesinha dela, aquela mesinha pequenininha, dá um paninho pra ela depois, pra ela passar assim, ó, e derrubar tudo no chão, não tem problema. Mas pra já ir se acostumando a fazer as coisinhas dela, né? Tudo assim. Aí o marido gosta de
de cozinhar, a mulher gosta de lavar louça. Aí cada um faz o que ela gosta. Ah, mas daí tem coisa que nenhum dos dois gosta. Não tem problema, um ajuda o outro a fazer. Ah, limpar a casa, ninguém gosta de limpar a casa. Ah, mas tem que fazer, não tem? Então, se não quer chamar ninguém pra limpar, se não quer pagar por isso, então cada um faz uma coisa. Ó, eu varro, tu passo pano, né? Cada um ajuda de um jeito. Ajudar a casa, não ajuda o outro. Ajudar a limpar a casa, a dividir a tarefa, né? Então, na criação de filhos tem muito isso. Tem pessoas que acham que os filhos não podem fazer nada. Outros, o filho tem 18 anos e nunca deixaram o filho pegar um ônibus, por exemplo. Outros que tratam diferente o filho homem e a filha mulher, que tratam de forma diferente, que lidam de forma diferente com isso, e aí às vezes o pai quer dar mais liberdade para o menino e menos para a menina, e a mãe já acha que a menina também tem que ter a mesma liberdade que o filho. Então é tudo essas visões opostas, esse jeito diferente de lidar com as situações que a gente está conversando aqui. Bom, vocês acreditam que é possível a gente viver bem pensando tão diferente um do outro? Contem aí pra mim, o que vocês acham? Oi, Almir. Vocês acham que as pessoas conseguem viver bem? Não é viver se segurando, se arrastando, não, é viver bem, um bom relacionamento, tendo visões totalmente diferentes. É possível isso? Contem pra mim, o que vocês acham? Que eu não... Sim, sim, ó, tem gente que acha que sim, isso é bom. Bom, gente, como é que a gente resolve isso tudo? Como que se resolve para poder viver bem? É preciso querer. Fácil não é. Se houver maturidade, ótimo. Difícil. Muito difícil. Todos vocês estão falando a pura verdade. Exatamente. É possível, é importante, sempre podemos ceder um pouco para que tudo ocorra da melhor forma. Basta ter respeito. Lindo isso que vocês colocaram. Esse negócio de ceder um pouco e de respeito é exatamente o que a gente vai falar agora. Fazendo concessões. Um sempre cede mais do que o outro. Ah, isso é verdade. No fim das contas é assim mesmo, viu? Então, assim, pra gente conseguir viver bem, já sabe que tem que ter respeito um pelo outro. Mas assim, ó, o principal que eu vejo são alguns pontos, 5 pontos, que eu vejo mais brilhante assim nos meus olhos. A gente precisa parar de tentar mudar a opinião do outro. Religião é convicção, é fé. Não é a gente que vai conseguir mudar a religião do outro. É o outro que tem que ter uma experiência transcendental, não sei se é essa palavra, uma experiência espiritual sobrenatural, acho que essa palavra é melhor, uma experiência sobrenatural para que mude ou não a sua fé, o seu objeto de fé. Então, religião é convicção, não adianta querer mudar a opinião da criatura, certo? Futebol é muito mais do que um venceu, o outro perdeu. É muito mais do que quem é vencedor ou quem é o perdedor. O futebol, ele é envolvido em histórias emocionais. Oi, Izzy, seja bem-vinda. O futebol é envolvido em histórias emocionais. Aí é aquela história do meu pai que me levava no estádio, do meu avô que me deu uma camiseta do tal time,
de que eu tava na casa do meu tio, o dia que eu vi a final de não sei qual time que foi vencedor. Então, assim, o futebol ele tem essa energia que é histórica, né? É uma história emocional que mexe com o sentimento da pessoa. Não adianta mudar a opinião. Não adianta, não é porque o time perdeu que vai mudar. Não vai mudar. Não adianta querer mudar a opinião do outro. Política. Política é a opinião sobre aquilo que é relevante para minha vida. Ou para a vida do outro que eu acho que é relevante para a vida do outro e para minha. Né? Aí as pessoas costumam dizer que pensam que a política pensam no coletivo, pensam no todo, mas depois, quando vai lá fazer aquela análise lá no fundo da sua mente, vai perceber que o maior beneficiado, entre aspas, daquele meu pensamento sou eu mesma. Né? Então não adianta eu querer mudar as ideias políticas do outro. Se o outro pensa diferente de mim, ele fique com... Não é chamando de burro que eu vou conseguir convencer ele que ele é um burro. Ou ele vai me convencer que eu sou burra. Gente, então, eu fiquei traumatizada com esse negócio das redes, sabia? Por conta da política. Traumatizada. E era gente brigando. Era gente brigando. Gente que se amava. Amava no passado. Porque o respeito acabou, as pessoas deixaram sabe, de ter aquele mesmo convívio alegre, feliz e amigável que tinham antes. Olha, foi uma nojeira. Nem gosto de me lembrar. Criação de filhos. A gente estava falando, né, dessas visões opostas. Criação de filhos é história de vida. Criação de filho, ele passa pelo trauma, ele passa por aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, ele passa pela criação que eu tive, pelas coisas que eu vivi com os meus pais, com os meus cuidadores, com os meus irmãos, com as pessoas da minha volta. A criação de filhos, ela é muito um espelho daquilo que eu vivi. Então, assim, ó, pode ser um espelho invertido ou um espelho mesmo. Um espelho é aquilo que eu quero repetir, né? Então eu quero repetir aquilo que o meu pai fez, porque eu achei que ele fez bem feito, eu vou fazer junto com o meu filho. Oi, Alcione, seja bem-vinda. Eu quero repetir. E o espelho invertido seria o eu não quero repetir. Eu quero fazer o contrário. Porque da forma que eu fui criada, aquilo não foi bom pra mim, não foi bom pra mim, não me fez bem, então eu acho que não vai fazer pro meu filho também, aí eu quero criar ele totalmente ao contrário. Então, assim, é complicado. É complicado essa questão de pais e filhos, de criação de filhos, porque tanto um quanto o outro, quando estão criando os filhos juntos, e mesmo em casas separadas, tudo mais, mas um faz parte da criação do filho e o outro também, ativa, né? Faz parte ativa da criação do filho. Tanto um quanto o outro quer o melhor para o seu filho. Ninguém quer o pior. Ninguém quer que o filho se estrepe. Ninguém quer. Se a gente pudesse, a gente tomava até vacina pelo filho da gente, porque a gente não gosta. Eu quase chorei quando eu vi o meu primeiro, claro que depois a gente já fica calejada, né? Fazendo o teste do pezinho. Eu achei uma bandidagem a enfermeira furar o pé da criança. Eu achei horrível. Porque a gente tem essa ideia de só querer o bem, só querer que nossos filhos estejam sempre bem, que tá tudo lindo, fofo, maravilhoso. Só que o mesmo jeito que tu pensa assim, o teu companheiro, a tua companheira, a outra parte, que também cria junto contigo, também pensa desse jeito. Só que aí cada um tem a sua visão diferente do que é bom.
a sua visão diferente daquilo que faz bem. Então, só para usar esse exemplo do teste do pezinho, por exemplo, vamos supor que eu ache uma bandidagem furar o pé do menino e o meu marido acharia uma bandidagem não fazer o teste do pezinho. São duas visões diferentes da mesma situação e o pior, a mesma intenção. Os dois têm a mesma intenção de ver o filho bem, mas cada um enxerga do seu jeito. Então, para agora de tentar mudar a opinião do outro. Para de tentar mudar a opinião do outro. Não vai resolver. Aí vem aquilo que a Raíza falou ali, respeito. Respeite o posicionamento do outro, mesmo quando não combina com o seu. Aí que eu digo, pra que ficar nas redes sociais falando mal de quem pensa assim ou de quem pensa assado, porque é diferente daquilo que tu pensa? Deixa de achar que tá sempre com a razão. Não é assim. A gente não é dono da verdade. A gente não é dono da razão. Apesar de às vezes a gente achar que é. Eu mesma às vezes eu penso que eu sou, mas não sou. Então não adianta querer ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Oi, Felipe! Legal te ver aí. Então assim, ó, a gente tem esse costume de falar, eu não, né? Vocês. Não, vocês não, os outros. O costume de falar nas redes sociais, o que pensa, o que deixa de pensar, mas isso aí não é problema. Pode te posicionar, eu acho certíssimo a pessoa ter o seu posicionamento político, religioso, tenha, não tem problema nenhum. O que não pode é sair por aí ofendendo o outro. O que não pode é sair por aí generalizando as coisas. Aí acontece uma coisa errada com o político do outro, né? E aí pega e xinga o outro, como se o outro fosse o culpado. Ou, algum religioso faz alguma coisa que não deveria, aí generaliza, bota a religião toda, né? Todos os fiéis daquela religião são culpados. Então, respeita o posicionamento do outro. Bora começar a respeitar o posicionamento, é ficar na sua... Eu digo o que eu penso a respeito do assunto, sem ofender. Eu não preciso cometer sincericídio. Sabe o que é sincericídio, né? É aquela pessoa que é sincera demais e acaba matando o outro. Não dá. Não precisa disso. E aí, para fazer isso, a gente pode evitar as discussões sobre o assunto, né? Então, se eu vou lá na casa, sei lá, na casa da minha tia, por exemplo, tá? E a minha tia, eu sei que a minha tia tem outra religião diferente da minha, vamos supor. Eu vou ficar falando de religião junto com ela? Com tanto assunto para eu falar, com tanta coisa para dizer. Tá aí o Netflix cheio de série pra gente comentar. Tem novela, tem futebol, tem um monte de coisa pra gente fazer, os filhos pra gente falar deles. Tem um monte de coisa, o trabalho, o que tá fazendo, o que não tá fazendo, a quarentena, quem adoeceu, quem casou com quem. Tem um monte de coisa pra falar, vai falar daquilo que não... Isso, troca receita, boa, Isis. Troca receita. Vai falar daquilo que não se combina pra quê? Pra dar atrito? Não precisa, gente. Não precisa. Nesse caso, a gente evita as discussões dos assuntos, certo? Então vai lá na casa do fulano e evita a discussão, discutir sobre aquilo. Fala sobre outras coisas. Quando a maior dificuldade for a criação dos filhos, aí é uma coisa um pouco mais delicada, né? Por quê?
Não adianta a gente discutir no momento que a confusão está acontecendo. Então, o fulaninho brigou com a irmã, por exemplo, e aí eu acho que o fulaninho tem que pedir desculpas e o pai acha que o fulaninho tem que ir de castigo. Tá? Vamos supor essa confusão. Não adianta ficar os dois, pai e mãe, discutindo na frente da criança o que vai ser feito na hora que está acontecendo. Espera passar. Espera passar o calor do momento. Já sabe, já conhece a pessoa. Porque dificilmente a gente resolve ter filho com alguém que a gente não conhece. A não ser quando acontece assim, né? Sem ser por vontade própria. Mas a gente conhece a pessoa que a gente resolve ter um relacionamento maior e ter uma família. Então, você já conhece a pessoa, você já sabe que a pessoa pensa diferente de você, já sabe quais são os pontos que vocês vão divergir, para um pouquinho e tenta compreender por que a outra pessoa age do jeito que age. Por que para ele é importante o castigo? Ou por que para ela é importante não colocar de castigo, apenas fazer um pedir desculpa para o outro? Por que isso? Começa a pensar. Pensa sozinho. Não precisa perguntar. Só vai pensando. Porque tu conhece a pessoa. Tu conhece alguma coisa da história de vida dessa pessoa. Às vezes tem algo lá dentro que ainda dói nela. E aí é bom a gente tentar compreender o porquê que a pessoa age daquela forma. Tentar compreender por que é tão machista. Ou por que é tão feminista. Por que será que é desse jeito? Aí chama para conversar no momento em que as coisas estejam bem. Aí vocês vão dizer assim, ai, mas aí vai dar confusão. Pode até dar. Sabe? Mas para evitar que o conflito, para que a conversa seja mais amigável, é bom que seja num momento em que não estão em conflito, não estão na briga, na discussão, no problema de quem é quem. Outra coisa importante, não coloca a culpa no outro. Porque, sabe, às vezes no relacionamento a gente quer se desculpar das coisas que estão acontecendo e ficar apontando o dedo pro outro. A culpa é tua, porque você é assim, 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 mas a culpa é tua. Ou senão já bota a culpa no pai e na mãe, né? A culpa é do teu pai, da tua mãe, que te criou desse jeito. Gente, isso não leva a nada. É tentar se segurar. É usar da maturidade emocional que a gente falou lá na outra live. É usar da maturidade emocional. E controlar a emoção nesse sentido, né? De aprender a falar com a pessoa no momento certo. Em vez de ficar culpando, diz pra ela que entende o comportamento dela, porque se tu já parou para pensar e para compreender o porquê que ela age daquele jeito, se coloca no lugar da pessoa, usa de empatia, pensa assim, como se fosse eu ali, e aí te coloca e fala, olha, eu entendo, eu te entendo, eu entendo por que tu gostaria de colocar o fulaninho de castigo. Mas eu gostaria que nessa situação fosse diferente por causa disso, disso, disso e disso. Pronto. Coloca os teus argumentos no momento que vocês estão bem. E aí a coisa vai se arredondando, ele vai entendendo o porquê que tu não quer colocar o fulaninho de castigo. Esse é só um exemplo que eu tô dando, né? Óbvio que serve para todos os outros tipos de confusão que dá na criação dos filhos, tá? Então ele vai entender o porquê que tu não quer que coloque o filho de vocês de castigo.
E ao mesmo tempo que tu vai entender o lado dele, o porquê que para ele é importante colocar. E aí vocês conseguem chegar num consenso. Lógico que alguém vai ter que ceder nesses casos. Lógico. Alguém vai ter que ceder. E assim como a Isabel falou, normalmente um acaba cedendo mais do que o outro. Mas isso é natural. Porque não é uma coisa milimétrica e nem é medido. Não tem como, então vamos fazer um quadro. Fulano e Beltrano. Quem é que vai ceder agora? Eu? Tá, xizinho ali em mim. Então a próxima vez quem vai ceder vai ser tu. Não tem como fazer isso. Então vai acabar acontecendo que um vai acabar cedendo mais do que o outro. Ou a gente vai acabar achando que a gente sempre está cedendo e o outro não está cedendo. Isso também pode acontecer. Tem que ficar de olho assim nesse tipo de situação. E normalmente, eu digo por experiência própria para vocês, a pessoa que cede mais costuma ser aquela que tem maior maturidade emocional. Porque ela consegue lidar com isso de uma forma mais natural. Pequenas batalhas se vencem assim. Muito bem. Oi, Júnior. Pequenas batalhas é assim mesmo que se vence. Vai vencendo de pouquinho, né? Porque acaba que nem gera a grande guerra. Quando a gente vai vencendo as pequenas batalhas, a grande guerra nem acontece. Certo? Vão dizendo pra mim o que vocês estão achando, se tá tudo bem, se tá tudo ok, se tem alguma pergunta, se tem alguma colocação. Eu tô amando ver vocês falarem aí. Tá muito legal. Então aí tem também lá que eu acabo sempre falando alguma coisa a esse respeito, né? Temos na Bíblia, Paulo de novo, na carta dele aos Romanos, ele disse o seguinte, ó. Eu vou ler aqui, tá? Porque eu tenho que colar às vezes, porque senão eu me esqueço. Ó o Carlos Eduardo. Saiu da aula, né? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, 13. E aí a quinta coisa, que a primeira que eu falei foi para parar de tentar mudar a opinião do outro. A segunda, respeitar o posicionamento do outro. A terceira, evitar a discussão sobre esses assuntos. A quarta foi aquele monte de coisa que eu falei sobre a criação dos filhos, né? E a quinta é sobre não julgar. Queridos, julgamento que a gente faz é muito falho. Mesmo que tu tenha estudado direito, mesmo que tu seja juiz, tenha passado em concurso, o julgamento que a gente faz estando do lado de fora, ele é muito falho. Ele é frágil. A gente não deve julgar as outras pessoas por aquilo que elas pensam, pela forma como elas agem, ou por aquilo que elas acreditam. A gente precisa se preocupar com o narizinho da gente primeiro, como é que ele tá. Como é que tá o meu para eu ficar olhando o do outro? Percebo que quem procura solucionar é normalmente a parte que mais cede. Exatamente isso. E aí, tu não tava na live da inteligência, da maturidade emocional, aí depois tu dá uma olhadinha lá no IGTV, que a gente fala sobre isso também. A pessoa que tem maturidade emocional, ela sabe melhor fazer essa concessão, certo? Legal. Obrigada, Edilene. Obrigada, Rá, pela excelente live, ótimo. Gente, então... Oi, amada!
Chegou quase na hora da saída, chegou pro abraço, né? Legal. Então assim, ó, a gente já tá encerrando a live. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Vê se ficou alguma dúvida, me fala agora, ou cale-se até o momento que quiser falar. Viu? Tá bom? E eu tenho novidade para contar para vocês. Chegou agora, caso se atrasou, Tá bom. Tem problema não. Ó, eu tenho novidade para contar para vocês. Eu coloquei até nos stories, né, que eu tinha novidade. Então assim, ó, a partir de amanhã, eu acho, ou hoje, não é mais já não, é tu que chegou no fim também, ô Júnior. A partir de amanhã, eu acredito, hoje de noite, vai começar a veicular no Instagram e no Face uma publicação que eu fiz aí, um criativo que chama Anúncio, sobre um e-book que eu tô lançando dos 3 pilares da autoconfiança. Tá? Aí vocês vão dizer assim, meu, o que tem a ver a autoconfiança com relacionamento, menina? O que tem que ver uma coisa com a outra? Tu não trabalha com relacionamento? E tá falando de autoconfiança? Aí vocês sabem, né? Que assim como a gente fala de visão oposta, de maturidade, de solidão, a gente vem falando aí sobre vários assuntos, todos eles estão envolvidos no tema principal, que é o relacionamento. E eu consegui perceber que as pessoas se relacionam melhor quando elas têm confiança em si mesmas, sabe? Eu consegui notar isso. E eu acho que vocês também notam esse tipo de situação. Que quando a pessoa é confiante, ela consegue se relacionar melhor com os outros. Então, por isso que eu tô lançando este e-book gratuito, tá? Inclusive, quem quiser o e-book gratuito, faz um printzinho da live, posta lá no seu story, dizendo eu quero. Eu nem preciso dizer eu quero, porque eu já vou saber que você vai querer. Faz o printzinho que eu encaminho o link. Eu acho que dá pra encaminhar o link pelo direct. Eu mando pelo direct, tá bom? Mas tem que colocar no story, bem bonitinho o print. Ó, eu vou sorrir, tá? Pronto. Senão fica sorrindo muito assim, fica parecendo falso, né? Então não dá pra sorrir muito, tá bom? Aí se vocês quiserem o e-book, ele vai... Eu vou lançar... Eu acho que essa semana, né, que vai ser lançado, mas eu já passo pra vocês, porque vocês estão sempre aqui comigo, e quem não tá sempre, é a primeira vez, agora vai estar sempre. Ai, é tão bom, não é não? Gente, obrigada pelos elogios. Eu espero, assim, que, de coração, eu espero que isso que a gente conversou hoje, sobre as visões opostas, seja um divisor de água na vida de vocês. Que vocês consigam ver as coisas de forma diferente, que vocês consigam se colocar melhor no lugar do outro para evitar os conflitos, para que o relacionamento se torne cada vez mais leve, cada vez melhor. E aí eu tenho o e-book aquele também, né, da leveza nos relacionamentos, como é que é? Como enfrentar com leveza os momentos de crise, que também vocês podem pedir para mim, ele tá... Eu acho que tá na minha bio. Se clicar ali, eu acho que vocês conseguem acessar, tá? Tá bom? Então vamos se abraçar? Peguem, por favor. Vocês sabem, né, que o abraço nosso aqui não é um abraço virtual. Ele pode não ser presencial, mas ele não é virtual. Ele é um abraço real, porque ele é um abraço com a gente sente, certo? Então vocês peguem a almofadinha de vocês, ou travesseiro, ou bicho de pelúcia, qualquer coisa que seja muito fofo,
porque faz de conta que sou eu, né? E eu sou muito fofa. Então vocês peguem aí um abraço e vamos se abraçar. Peguem o travesseiro ou a almofada e deem um abraço junto comigo. Vamos lá? Bem forte, bem apertado. Assim, até fechar os olhinhos. Sintam meu amor, meu abraço, meu carinho, meu agradecimento, meu muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Muito obrigada mesmo. Eu espero vocês na próxima segunda. Muito abraço. Pode ser. Não, o Barbicha, se tu pegar o Barbicha, coitado, pra abraçar ele e apertar do jeito que eu apertei essa almofada, vai esmagar o coitadinho do cachorro, né? Não faça isso com o pobrezinho. Viu? Ó, a Cacá chegou na hora do abraço, né? Que delícia. Gente, um beijão pra vocês. Boa semana. Que Deus abençoe essa semana. Que seja uma semana iluminada, maravilhosa. Tá bom? Que os relacionamentos de vocês sejam mais leves nessa semana. E se precisar de qualquer coisa, chama eu que eu tô aqui, tá bom? Isso, não atrasa na próxima segunda, que esse mês ainda é segunda, até a primeira semana de setembro. Depois, a partir da segunda semana de setembro, volta pra terça-feira, tá bom? Então, um beijão pra vocês. Espero vocês na próxima semana. Tchau, gente. Obrigada, viu?